Olá pessoal, sou o David Novaes, dando sequência na nossa série de videoaulas Aprendendo para Gerar Renda em Casa. A receita de hoje é pão de forma. Para a receita nós vamos precisar 1 kg de farinha de trigo, 100 gramas de fécula de batata, 25 gramas de leite em pó, 50 gramas de margarina, 25 gramas de açúcar, 25 gramas de sal, 30 gramas de fermento, 600 ml de água. Para a receita, como eu sempre comento, faça o mise en place, separe os ingredientes e aí é só dar início na receita. Então aqui, as 25 gramas de sal, mistura a fécula de batata. A fécula de batata vai ser para dar leveza na massa, para dar maciez nessa massa. Leite em pó, o açúcar, fermento, mistura mais um pouquinho e aí pode acrescentar a margarina também. A água sempre vai ser acrescentada aos poucos. Então, acrescentei aqui um pouquinho de água, misturo um pouco. E aí, como sempre, se precisar, nós vamos acrescentando mais. Importante esse processo aqui, ó, você ir limpando a bacia, ó. Vai trazendo aqui, ó, limpa ela aqui bem. E aí aqui agora sovar. A partir do momento que não grudar mais na mão a massa, aí você pode trazer ela para a bancada. Enquanto ela está grudando um pouco aqui na mão, você vai trabalhando aqui mesmo. Não está grudando mais na mão, então nesse momento a gente vai trazer a massa para a bancada. Um pouquinho aqui de farinha de trigo na bancada para poder começar aqui o processo de sova. Como essa massa é uma massa que ela vai ficar bem macia por dentro, eu vou indicar para vocês sovar bem essa massa. Limpa aqui a mão, como sempre. Um pouquinho de farinha. Com essa parte da mão, nós vamos rasgar essa massa aqui, ó. Se tiver com um pouco de dificuldade para poder sovar, divide a massa, sova um pouco essa, depois sova a outra massa, e depois junta ela novamente. Aqui nós vamos sovar essa massa até atingir o ponto de véu, o ponto de glúten. Aqui, ponto de glúten, como eu já ensinei algumas vezes, você pegar a massa, puxar, rasgou, ainda não está boa. Então, sovar mais um pouco. Depois de bem sovada, vocês vão pegar novamente um pedacinho de massa, abrir ela, puxar e não rasgar. Se não rasgar, vou fazer mais uma aqui. Se não rasgar,
atingir o seu ponto de véu. E aí você já pode dar o primeiro descanso. Essa massa, eu costumo dar as 2 fermentações. Diferente de algumas outras receitas que nós temos feito aqui nas videoaulas, essa é interessante dar 2 fermentações. Então aqui, ó, 10 minutos agora de fermentação, que desse jeito mesmo. E aí depois a gente dá continuidade na receita. Passado 10 minutos, nossa massa vai ter fermentado. E aí o que nós vamos fazer agora? Se quiser, pode pesar. Se não, pode dividir em 2 aqui. Agora nós vamos pesar essa massa. A forma que a gente vai estar trabalhando aqui hoje é uma forma teflonada. Então, o que nós vamos fazer? 500 gramas. 500 gramas. Tirar um pouquinho aqui. Em média, um pão de forma, ele tem aí de 450 a 550 gramas. Vai depender sempre da forma que vocês vão estar trabalhando. Nessa forma aqui, dá para se fazer até com 350. Mas como eu quero um pão de forma que ele fique bem legal, que ele cresça bem, fermente bem, então nós vamos pesar aqui com 500 gramas. Feito isso, vai abrir aqui um pouco aqui, ó, com a própria mão. Pode usar essa parte aqui também, ó. A gente vai abrir parecendo um retângulo aqui, ó. Quando vocês forem trabalhar aqui com essa parte aqui das mãos, nunca é com os dedos assim, sempre assim, ó. Aqui, ó, você evita que você rasgue essa massa. Aqui você está abrindo a massa. Quiser trabalhar com rolo de massas, também pode, tá? Mas é uma massa tão macia que com a própria mão a gente consegue abrir. Então aqui, ó, a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Vai enrolando e aqui a gente vai apertando. As pontas, vocês sempre vão trazendo ela aqui para dentro aqui, ó. Ó, sempre essa parte aqui da ponta, traz ela para dentro. Enrola bem. E aí o que nós vamos fazer? Quando chegar nessa parte aqui, essa parte é muito importante, essa dica aqui, ó. Vocês vão rasgar um pouco assim, ó, com o dedão aqui, ó. Rasga um pouco. Essa parte que a gente vai rasgar é onde que vai colar essa massa. Vai ficar essa dobra assim. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos dar aquela beliscada aqui para poder vedar bem esse pão, fechar bem esse pão. Esse pão vai fermentar bem, então é importante essa parte aqui, ó, apertar bem. Feito isso, ajusta aqui as pontas. Então, já vou deixar esse daqui pra gente fazer isso daqui também. Então aqui, ó, mesmo processo. Fecha a mão, abre um pouco aqui, ó. Vamos abrir outro retângulo. E aí, vem no mesmo processo aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, com a ponta dos dedos assim, ó. Você vai apertando. Tem que apertar bem, fechar bem isso daqui, ó. Por quê? Lembrando que isso aqui é um pão de forma. Então tem que ficar uniforme. As pontas sempre traz aqui para dentro. Chegou nesse ponto aqui, ó, dedão novamente, vai rasgar essa massa aqui. E aí nós vamos fazer o mesmo processo novamente. O ideal é que essa dobra ela venha aqui, ó. Por quê? Como esse pão vai fermentar bastante, ele tem que estar aqui, ó. Porque na hora que a gente colocar ele na forma, se fica numa linha reta, ó, a tendência é que o pão suba. Se essa linha aqui ficou um pouco torta, conforme ele vai fermentando, seu pão abre e aí não fica
não fica legal. Mesmo essa forma sendo teflonada, eu vou pincelar um pouco de óleo. Sabe aquela casquinha que fica do pão de forma? É por causa desse processo aqui, ó. Às vezes a gente não come a casquinha do pão de forma, mas na verdade é o pouquinho de óleo que é passado aqui, ó, na lateral das formas. Os pão de formas que são industrializados, vocês podem perceber que é um pão de forma bem quadradinho. Por quê? Depois a gente vem com a tampa. Esse aqui é um pão de forma artesanal. Então a ideia aqui é que ele fermente e ele suba. Então aqui eu não vou estar utilizando tampa nesse pão de forma. Pincela bem. É importante pincelar aqui na lateral aqui, ó, porque para ele não grudar na forma depois. Pincelou e a gente vai vir aqui agora, ó. Dobrinha, sempre importante, dobrinha para baixo. Vou mostrar aqui, ó, para vocês. Faz o mesmo processo aqui no outro. E aí 20 minutos de descanso. E aí depois é só levar para o forno para poder assar. Uma dica super bacana, quando você quiser acelerar o processo de fermentação, é você colocar o seu pão dentro do forno, você ferve um pouco de água numa panela e você coloca embaixo. Isso vai criar uma estufa, vai fazer com que esse processo de fermentação seja mais rápido. A gente costuma usar isso em dias frios ou quando está com um pouco de pressa para poder fazer os pães. Então é uma dica que eu não poderia deixar de passar para vocês quando tiver com pressa ou em momentos que seja um pouco mais frio. Na grelha coloca o pão, embaixo ali na chapa você coloca um pouco de água fervendo. Isso vai acelerar o processo de fermentação. Depois de 20 minutos de fermentação, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Se quiser, pode deixar fermentar um pouco mais. Ele sobe um pouco ali no forno, na hora que a gente levar ele no forno. Então eu já vou 20 minutos, já vou levar ao forno 180 graus, pré-aquecido, durante 20 minutos. Pode se acrescentar, se quiser aqui, você vem com a peneira um pouquinho de farinha de trigo, fica opcional. Depois de 20 minutos de forno, o resultado vai ser esse. Como eu comentei, eu poderia ter deixado fermentar um pouco mais. Quando você deixa ele fermentar mais do que 20 minutos, olha como ele vai ficar legal aqui também, ó. Ele vai ficar maior. Fiz esse modelo aqui também para mostrar para vocês, onde eu só acrescentei um pouquinho de farinha de trigo em cima. Também dá um efeito bem bacana também. Lembrando, não é para colocar muita farinha de trigo, é só um pouco, tá? O pão de forma, o ideal do pão de forma é você esperar ele esfriar totalmente para poder cortar. Esse aqui ele acabou de sair do forno, esfriou só um pouquinho aqui. Eu já vou cortar para vocês terem uma noção de como que ele vai ficar macio por dentro. A fatia, como é um pão de forma artesanal, você não vai conseguir cortar ele fininho igual o que é industrializado. Ó, olha como ele fica macio, ó. Certo? Então o ideal seria a gente esperar esfriar mais um pouquinho para poder dar o corte. Aqui é só para vocês verem, acabou de sair do forno, mantendo a maciez. Questão de embalagem, para poder embalar esse pão, não se gasta muito. Você pode embalar ele aqui, ó, com o próprio plástico filme. Aqui, nós vamos tirar aqui. E aí, como eu venho falando aqui na série de vídeos, é legal
colocar a etiqueta com a validade do pão, a data de fabricação. Se puder, já fazer a etiqueta já com seu próprio nome, imprimir na marca, fica bem bacana. Se não der, pode ser feito dessa forma. E aí a gente vem aqui com a etiqueta. Esse pão tem uma validade de 7 dias, assim bem embalado. Então, da data que você fez, coloca esses 7 dias. O que eu indico é tentar fazer ele sempre fresco. Então, assim, de 2 em 2 dias, você sempre está fazendo fornada nova, porque isso vai te dar uma garantia de um pão mais macio, mais saboroso. Bom, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A receita vai estar aqui na descrição do vídeo. Compartilha, avisa os amigos. E o mais importante de tudo, faça a receita e comece a gerar renda.